volta na programação aí, meu. Boa tarde, meu nome é Antônio Carlos Albuquerque, apresentador do programa Ideia de Impacto, seu programa semanal sobre inovação, negócios sociais, empreendedorismo e responsabilidade corporativa de todas as semanas. Você sabe que pode ver o programa ao vivo toda segunda-feira, 1h da tarde, e também ver as reprises que acontecem sexta-feira, às 4h da tarde, sábado, 19 e domingo, às 11h da manhã, pela Rádio Geek, tudo pela www.radiogeekbr.com.br ou nas redes sociais da Rádio Geek, @RádioGeekBR. Não tem desculpa de não acompanhar os programas da Rádio Geek e as novidades do programa Ideia de Impacto. Você também pode acompanhar as novidades da Ideia de Impacto nas redes sociais, @Ideia de Impacto. Vai lá, se inscreve, dá um joinha no YouTube, no Facebook e no Instagram. Operando as mesas, o som e trazendo a música de qualidade desta Rádio Geek, Gabriel Pazotto. Você também pode participar ao vivo e em cores através do WhatsApp da Rádio Geek, 11 97 313 6617. Vai lá, manda sua mensagem, suas dúvidas, seus comentários, que isso ajuda a gente a montar a nossa grade de conteúdo e os temas que a gente traz aqui no programa. Bom, hoje eu estou com um convidado ao vivo aqui no estúdio, o JP Polo, do Fórum LGBTI+, e a gente vai conversar um pouco sobre o que as empresas andam fazendo em relação à inclusão deste grupo, ou desses grupos, no Brasil. Primeiro, como minha mãe bem ensinou, se apresente, JP, diga um pouco o que você é, e aí a gente já começa também falando um pouco sobre o Fórum, por que ele existe, como é que ele funciona. Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite, Antônio Carlos, todo o pessoal aqui da Rádio Geek. É um prazer, uma honra para mim, em nome do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, esse nomão todo. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Bom, como você disse, eu sou o JP, eu sou consultor da Tchai Consultoria e Educação, que é a consultoria que faz a secretaria executiva para o Fórum, né? E no Fórum eu sou o secretário executivo adjunto, juntamente com o Reinaldo Bulgarelli, que aí é uma pessoa que é conhecidíssima na área, nesse tema, que é o secretário executivo, né, desse tema, em temas de sustentabilidade, de diversidade, enfim, é uma pessoa que é referência aqui no Brasil, com certeza. Então, para mim é uma honra estar aqui, como eu já disse, também fazer parte desse fórum que tem crescido e tem feito um trabalho muito importante, assim. Não é para puxar sardinha pro nosso lado, não, mas é que é legal mesmo, assim. Não, acho que todo movimento bacana de empresas e de correntes que vão trocando ideias e criando, digamos, influências e jeitos de trabalhar esses temas são importantes. A gente acabou de passar aí o chamado mês de orgulho LGBTI+, com as paradas e todas as campanhas e os posicionamentos das empresas do ponto de vista vou chamar de marketing no bom sentido da palavra, sim, né? Mas sim. elas expondo a maneira como elas estão trabalhando. Como é que o fórum... Por que o fórum aparece? Quantos membros ele tem? Porque eu imagino que tenha também empresas de diferentes setores e diferentes áreas. Tem. Hoje em dia nós temos 72 empresas e o foco do fórum são grandes marcas mesmo, grandes empresas, né? Com o intuito mesmo de serem empresas que estão aí no mercado, que são marcas relevantes, que influenciam, né? E podem mostrar um pouquinho, a partir dessa influência, como trabalhar o tema, como tem trabalhado o tema, né? Tem sido trabalhado internamente, mas também nesse fórum, né? Que foi criado em 2013, né? Então, a ideia inicial do fórum, na sua criação, foi lá em 2013, quando algumas empresas já estavam tratando o tema, outros fóruns empresariais estavam sendo criados, tratando, por exemplo, das questões de gênero, das questões de raça e cor, nas questões da mulher, né? Enfim, gênero, ou pessoas com deficiência também, temos outros fóruns. Então, esses fóruns foram criados, assim como o LGBTI+. Na ideia de reunir mesmo essas empresas que já estavam discutindo o tema, falando de oportunidade, de não discriminação, mas para que fôssemos além, né? Não falássemos só que não queremos discriminar, mas que pudéssemos fazer ações afirmativas realmente, entendeu? Pudéssemos realmente considerar a população LGBTI+, dentro das nossas empresas, mas também considerando elas como consumidores, como parte dos nossos stakeholders, né? Não só clientes, mas também fornecedores, pessoas que estão trabalhando
pensando aí na volta, né? E não só isso, essas pessoas estão nas famílias dessas pessoas todas que trabalham, nas não empresas. só trabalham, né? Elas têm uma vida social, elas têm uma vida. uma família, enfim, uma influência dentro de cada dos seus círculos, digamos, sociais. Exatamente. E de amizade. E a gente vê muito isso acontecer, né? Nos encontros que a gente acaba fazendo do fórum, que são diversos durante o ano, a gente vê muito relato de pessoas dizendo, eu, por exemplo, não sou parte da população LGBTI+, como a gente tem muitos, né? Sim. Por exemplo, diretores, diretoras, presidentes, pessoas que estão aí trabalhando nas empresas que estão lá representando a sua empresa dentro do fórum e não são necessariamente pessoas LGBTI+. Porém, elas falam, nossa, eu acabei entendendo muito mais, me tornei mais empático, né? Consigo falar do tema. A gente já teve um relato, por exemplo, de presidente de uma empresa que falou que ele foi, depois de estar ali no fórum, de ter participado das reuniões, quando surgiu o fato na sua família de um sobrinho ter se assumido gay, ele foi a pessoa fundamental para lidar, para mediar o tema dentro da sua família. Porque criou-se, obviamente, né, uma indisposição, um problema, uma questão ali, né, com a mãe. Sempre dá um estranhamento. Aquele estranhamento da avó, a mãe, né, daquele menino. E ele foi, por ter esse entendimento, por ter já estar lidando com o tema, foi quem parou, se colocou e falou, calma, vamos lá, mediou, e o negócio se desenrolou de maneira melhor. Esse é o grande barato, eu sei que é aquele show que eu vou falar, mas eu vou falar assim mesmo. Esse é o grande barato de quando a gente trabalha com diversidade, porque qualquer que seja ela, né, você estar aberto a isso e viver essa experiência muda a tua percepção, te traz repertórios. Então, assim, eu posso falar, eu faço parte da comunidade LGBTI, mas eu posso falar deste lugar, mas eu sou um homem branco que não me coloco no lugar. Ou seja, que por mais que eu não vivo a experiência de uma mulher negra ou de um negro, né? Mas por sorte e por personalidade minha, eu sempre convivi muito com isso, eu entendi muitas coisas, e isso me fez lidar com determinadas coisas de uma maneira diferente. Eu acho que esse é um grande processo. Você contou que o fórum tem vários encontros, basicamente vocês têm uma agenda de encontros com as empresas, onde tem uma troca... Exato. Exato, é uma agenda bastante... robusta, digamos assim, né? Que ela é muito focada nas empresas que são as signatárias, no caso essas 72 atuais, que a gente senta na mesa para discutir os temas. Então a gente tem comitês, a gente tem os comitês pelas áreas, então é bom entender, né, que o tema LGBTI+, é um tema que tem que ser pensado de uma maneira transversal, né? Então não é um tema do RH, não é um tema de alguém ou de uma área, né? Tem que ser de todas. Então a gente discute isso com o olhar do RH, com o olhar da parte jurídica, da comunicação, dos grupos de afinidade, entendeu? Da relação com a comunidade na hora de pensar, por exemplo, o seu investimento social privado ou o seu voluntariado, como você considera a população LGBTI+, entendeu? Entendi. Então, nessas áreas todas que compõem o negócio, né? Que compõem a maneira de fazer negócio, inclusive, que a gente discute. Então, é legal porque em reuniões dos comitês, sentam na mesa os diretores ou os VPs daquela área para discutir com seus pares, quais são as oportunidades, quais são os desafios, quais são os caminhos, né? Muitas vezes a gente estava até comentando antes de começar o programa, não precisa inventar a roda já está ali rodando, é entender como ela roda e como ela pode rodar dentro da sua empresa, com as suas características, com a sua realidade, entendeu? Então, a ideia é essa, criar um espaço realmente de troca e de aprimoramento e pra gente aumentar um pouquinho essa barra, né, essa régua aí para a sociedade. Falar, olha, já estamos fazendo isso. É super importante. Então, aliás, venha fazer também. Pegando um gancho nisso, a minha percepção é que a grande maioria, e aí eu vou dar uma generalizada por uma questão de percepção mesmo, que eu acho que de setor para setor muda bastante. Eu acho que as empresas brasileiras têm uma atuação muito importante e está crescendo a questão de incorporar as populações do grupo LGBTI, QI+, LGBTI+, enfim, a gente vai... São tantas siglas, mas, enfim, a população dentro das empresas, fazendo parte dos funcionários ou da cadeia de serviços ou de fornecedores. Mas, em paralelo a isso, e é um trabalho importante, durante o mês de orgulho a gente vê um monte de empresas se posicionando, contando e também colocando essas pessoas da comunidade para falar como é a experiência, né? E aí tem um outro espaço que eu vejo como uma oportunidade, eu sei que é um avanço de cultura, de
em que medida as empresas estão olhando para fora desse campo da corporação. Queria ter uma ideia de como vocês fazem a leitura, o que as empresas aqui no Brasil, nesse momento, estão fazendo de legal, o que tem aí de caminho de oportunidade, como é que vocês fazem essa leitura aí desse processo depois de um tempinho de existência do fórum? Nesses 6 anos a gente vem aí somando de uma maneira exponencial, aumentando o fórum, e é sempre as empresas que vêm buscar o fórum, né? E às vezes vem por esse objetivo de melhorar internamente. Às vezes a empresa já tem um serviço ou um produto que já conversa de uma maneira mais tranquila com essa população, ela já até comunica isso, então ela também, a partir dessa comunicação, desse marketing que já é feito, que já é muito usual, que já faz parte do dia a dia da empresa, ela também chega até a gente, né? O que a gente fala, vamos fazer. Seja por lá ou por cá, é importante fazer e dar consistência a esse fazer. O fórum tem esse objetivo mesmo, de dar consistência, entendeu? Então, eu estou fazendo dessa maneira. Será que é a melhor maneira? Então, a gente senta, conversa e vê outros cases. Então, a gente tem esse espaço para desenvolvimento e para apresentação dos cases e para juntos pensar também em soluções. Recentemente, a gente tem reunido as empresas, por exemplo, para discutir plano de saúde para pessoas trans dentro das empresas. É uma realidade hoje em dia, obviamente que os números ainda são pequenos e a gente quer aumentar cada vez mais o número de pessoas trans e travestis Esperamos no quadro, muito isso, né? no quadro dessas empresas, né? Esse, aliás, é um dos nossos objetivos como fórum, né? Um dos nossos focos. Então, a gente já tem essa realidade. Algumas pessoas trans e travestis. Porém, como que é na hora de ter o plano de saúde da empresa para essas pessoas? Que já fizeram, por exemplo, uma alteração da sua documentação. E aí, por exemplo, um homem trans tá lá como nome de homem, já tá com gênero masculino, por exemplo, mas essa pessoa tem, por exemplo, órgãos ainda femininos. Tem seio, você tem vai útero. ter que pegar especialidades femininas sendo um homem para trans. lidar. Só que daí o plano de saúde tem a parametrização que proíbe que você faça exames femininos. Então, são discussões que a gente, como fórum, por ser um grupo de grandes empresas, a gente tem força para fazer. Para fazer junto, inclusive. A ideia do fórum é ótimo, né? É que reúne. Então, vamos conversar com os planos de saúde, vamos conversar com todo esse universo do plano de saúde para a gente pensar junto em soluções. Ser influenciador na busca de soluções, porque são realidades novas que precisam, de alguma maneira, ser tratadas. Exatamente. Né? A gente vive numa sociedade onde a comunicação deixou de ser unilateral. Né? Antigamente as empresas comunicavam, falavam, etc. As redes sociais permitem que as pessoas sejam portadoras das suas dúvidas, dos seus posicionamentos, das suas visões, das suas, entre aspas, cobranças, né? A gente estava conversando aqui antes, eu dei só como um exemplo, e eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento, estou fazendo essa fala muito mais uma questão de oportunidade para as empresas, né? De que essa sinalização aparece vinda da sociedade. Então, nos 2 casos, são empresas de mobilidade, a 99 e a Uber, que por total curiosidade, na verdade, os 2 filmes, eu fui olhar os filmes que tinham sido postados no Instagram, e aí, por curiosidade, eu fui ver os comentários das pessoas. Por uma série de questões, dos contextos que a gente está vivendo no Brasil e fora, para ver qual era a reação delas, assim como eu já vi isso em comerciais do Dia dos Namorados ou dos pais, etc., que faziam menção explícita e alusão explícita a pessoas da comunidade. E havia uma demanda, por exemplo, das pessoas, em alguns casos até bem incisivas, dizendo, olha, não adianta só contratar as pessoas da comunidade, vocês têm que trabalhar com os motoristas, porque os motoristas têm atitudes machistas, preconceituosas, racistas, não só com a comunidade LGBTI, mas com outros grupos. As empresas têm sinalizado ou têm trazido isso para o fórum? Você acha que isso é um caminho aí de oportunidade que seria... Como é que tá rolando essa história? Porque a tecnologia ajuda em vários sentidos, Sim, né? sim. É uma fala até que o próprio Reinaldo fala. É tipo cabelo, a gente tem que cortar sempre, né? É que nem beber água, tem que beber água sempre. Não é, obviamente, você se tornando signatário do fórum ou mágico, fazendo uma palestra que você vai mudar a cultura. É processo. É um processo, é uma jornada que tem início e a gente vê um fim...
recalculando rota, né? Usando bem o Isso, termo é isso dessas aí. empresas de mobilidade. Então, o que a gente fala, por exemplo, isso vem muito, né? É um processo pedagógico de educação corporativa com todos os stakeholders, né? Você pensa, por exemplo, você deu o exemplo dessas duas empresas, uma delas, a Uber, está no fórum, mas a gente tem outras grandes empresas aqui, os grandes empregadores do Brasil estão no fórum, tipo o GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, Atento, cada uma delas aí tem 80, 90, 100 mil funcionários espalhados no Brasil todo. É um universo todo. Como você trazer para ponta lá, né, de uma loja do Carrefour, lá no norte do país, que existe um código de conduta, existe um posicionamento da marca, existe um posicionamento e existe uma área que desenvolve, que faz cartilha e desenvolve toda essa educação corporativa para que se entenda que isso é algo valoroso para a empresa, isso faz parte da empresa, mas obviamente que tem pessoas nessas pontas. Essas pessoas têm que reverberar e entender essa cultura. Se essa cultura um processo longo, é um processo contínuo e tem que ter essa seriedade da empresa. Então a gente bate nessa tecla, obviamente, entendeu? Não é porque você assinou, porque você fez uma palestra que acabou, tá tudo resolvido, todo mundo virou a chavinha e não existe mais discriminação, todo mundo não é mais homofóbico, transfóbico, racista, misógino. Não é assim. Isso infelizmente não é num passe de mágica que isso vai acontecer. Não é que nem um software que você mudou ali e ele já entendeu, né? Você estava comentando que vocês vão fazer uma ação, uma feira para aumentar a chance de contratação ou apresentar oportunidades para a população trans. Exatamente. Isso é uma das ações que o Fórum fez ano passado. Foi a primeira edição da Feira de Empregabilidade para Pessoas Trans e Travestis, que ela vai acontecer novamente, a segunda edição agora em agosto. É uma ação, é uma iniciativa do Fórum junto com a Casa 1 e as empresas que fazem parte do Fórum, né? Foi muito legal isso, aconteceu em dezembro do ano passado. Então a gente, lá no espaço da Casa 1, a gente reuniu cerca de 12 empresas ano passado que tinham vagas. Além disso, mais de 50 voluntários ajudando a fazer currículo de quem não tinha ou aprimorando aqueles que já tinham. Nós conseguimos alimentação para todas as pessoas que passaram pela feira. Além disso, nós levamos várias formações. Então tinha curso de maquiagem, de empreendedorismo, bate-papos de com diversos profissionais trans que estão nessas empresas, ou então profissionais de RH para tirar dúvidas como que é o processo de adesão, o processo de contratação, ou todos os processos de recrutamento e seleção, né? Porque ainda a população trans ainda está muito fora do mercado, né? A gente não tem números exatos, mas entende-se que a maioria, principalmente as mulheres trans e travestis, estejam, né, principalmente fora desse mercado. Os homens trans são muito invisibilizados, esquecidos dentro dessa população. Como você abriu falando muito bem, né? LGBTI+, né? Uma sigla, a gente está falando de questões humanas, é um processo também, a gente está entendendo as identidades, as orientações e tudo mais. Só que cada uma dessas letrinhas abre aí a janela de um universo inteiro. Eu também, como homem gay branco, que tive a oportunidade de estudar, uma família que me aceita, tal, é muito diferente de uma pessoa que é travesti, que veio lá do Nordeste, fugida de casa aos 14 anos, veio para prostituição, é negra, tem alguma deficiência, não teve nenhuma oportunidade de estudo. Então são universos muito diferentes que, apesar de ser uma comunidade dada como única, a gente também tem que entender que ela tem as suas realidades e a gente tem que internamente até pensar nisso, entendeu? Nessas realidades, nessas oportunidades, nas necessidades que são às vezes diferentes. Não quer dizer, que acho que é sempre legal marcar, que não quer dizer que não existe pessoas trans e travestis que tenham aí cargos bons em empresas, que tenham crescimento em empresa, que tenham estudo, que tenham doutorado, mestrado, tem, entendeu? Então a gente também tem que ter esse olhar amplo e pensar. Então, olhando para essa população, que a gente resolveu fazer a feira. E, novamente, ela acontece agora dia 24 de agosto, também lá na Casa 1. Casa 1 que é um espaço de acolhimento também, uma ONG que tem um espaço, o galpão lá cultural. E vai acontecer lá com, eu acho que 15 empresas a gente está vendo aí, já também levando essas vagas e tudo mais. Vai ser uma coisa que torna tangível a possibilidade da empregabilidade. Bom, fiquem de olho, porque a gente vai divulgar isso nas redes da Ideia de Impacto. Para finalizar, quem quiser conhecer mais o fórum, acompanhar o fórum, passa
a ficha das redes sociais, das páginas, enfim, como contactar vocês. É legal vocês visitarem o nosso site. Eu falo do site, parece um pouco retrógrado, mas também temos as redes sociais, temos o nosso Facebook lá, Fórum Empresas de Direitos LGBT e mais. Mas o nosso site é legal para quem se interessa mais. Lá temos cartilhas, manuais. Tem material, tem informação. Tem vários materiais que estão ali postados que é para uso de todos. Uma coisa importante, rapidinho, nós temos os 10 compromissos. Quando você adere, uma empresa adere ao fórum, ele tem 10 compromissos que olham a gestão como um todo. Então, desde o posicionamento da presidência até a criação de uma comunicação mais inclusiva, aquilo que eu falei em relação à população, da sua relação com a comunidade, enfim. Ela passa por esses 10 compromissos, dando uma possibilidade de como trabalhar o tema dentro do seu dia a dia de empresa. Então tá lá também os 10 compromissos, indicativos de ação, indicadores de profundidade. Qualquer empresa pode utilizar aquilo para fazer um diagnóstico, para fazer um planejamento. É aberto, é livre, não precisa ser parte do fórum. Então lá no nosso site tem tudo isso, acho que é legal. E isso é ótimo porque são ferramentas que foram construídas ao longo de um bom tempo, com uma diversidade de empresas, de diferentes setores, de diferentes tamanhos. Não precisa começar do zero, não é uma coisa necessariamente fácil e natural, se é porque eu posso usar essa palavra, para todas as empresas, mas para isso tem um grupo muito bem mobilizado, muito bem articulado para discutir essas temáticas e ajudar essas temáticas a avançarem no nosso país e no nosso contexto e na nossa realidade. Como sempre, a gente vai deixar todas as referências, todos os descritivos e todos os links nos canais da Ideia de Impacto, @Ideia de Impacto, e da Rádio Geek, @RádioGeekBR. É uma primeira conversa. Todos os convidados aqui do programa, vocês já sabem disso, quem acompanha, voltam várias vezes, o que é um bom sinal, né? Mas a gente vai voltar a conversar e eu me coloco à disposição da rádio e o programa para qualquer novidade, qualquer projeto, iniciativa com os parceiros, com os membros. A gente conversa e a gente faz um novo programa, uma nova conversa, que é sempre bom saber como as pessoas estão agitando esse mundo e avançando nesses temas que são super importantes. Muito obrigado, adorei o nosso papo, que seja só o primeiro, já estou esperando o segundo convite aqui. Vamos lá fazer. Bom, essa foi mais uma edição do programa Ideia de Impacto. A gente se encontra na próxima semana com mais um tema ligado à responsabilidade corporativa, inovação, negócios sociais, negócios de impacto. Uma boa semana para todo mundo e até lá.